alguns assuntos inerentes aí à vida do ser humano e como lutar, e como mudar, e como ter a vida transformada. Eu vou pedir aquela graciosa ação de virar o trem para cá, que aí eu acompanho. Trem porque eu sou filho de mineiro, criado por um baiano, junto com uma carioca. Então você imagina no que é que dá aí. Bom, irmãos, nós estamos trabalhando com a história de Jacó e como que ele conseguiu mudar a história da vida dele. Como que ele conseguiu mudar a história da vida dele. E como a gente precisa sempre usar a Escritura Sagrada como referência para nós, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis. Quero que você abra a sua Bíblia, olhe para ela, mexa nela, se envolva com ela, estude-a, porque ela é a lâmpada que pode mudar e dar um significado para a nossa vida. Significado este também que a gente tem trabalhado nos domingos à noite. Nós temos falado um pouco sobre a questão do sentido da vida. Por que existe um vazio existencial no ser humano e ele precisa lutar contra as problemáticas e vencer. No domingo passado nós trabalhamos algumas portas que as pessoas tentam buscar saída, não encontram. Fiquei sabendo que na célula jovem isso foi muito bom, porque o assunto foi debatido lá entre eles. E hoje à noite nós vamos falar sobre um outro problemão aí que está derrubando muita gente. E nós vamos olhar para a Escritura Sagrada e ver como é que Deus proporciona, através da palavra, a mudança para esse quadro. A mudança para essa situação toda. Encontraram aí? Deixa eu abrir o atalho aqui que... vamos lá. Então vamos lá. Gênesis 32 nos diz assim. A partir do versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Então, ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevalecestes. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo teu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava uma de suas coxas. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Então nós estamos trabalhando esse tema, que é a questão de Jacó e as etapas da transformação rumo ao propósito divino. Queridos, Deus tem propósito para os filhos dele, tem ou não tem? Sim, claro que tem. Nós sabemos que em última análise, o propósito de Deus vai prevalecer na nossa vida. O propósito de Deus vai prevalecer. E qual é o propósito de Deus para a nossa vida? O propósito de Deus para a nossa vida é que a gente chegue lá naquela ceia maravilhosa lá no céu e se assente
no banquete de celestial que Ele preparou para nós. E isso é muito importante, porque não adianta a gente querer se afastar do propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus para o povo de Israel no Egito? Era manter eles escravos no Egito? Ou era livrá-los do Egito, da escravidão do Egito? Era livrar. Tanto é que Deus chegou a falar para eles, na hora da conversa lá com o faraó, fala para Moisés, fala para ele lá, que nem uma unha sequer vai ficar. Nada, vai levar tudo. Deus, Ele é assim, Ele não abre mão nessa questão. Então, o que isso serve para nós, né? Isso serve para nós olharmos e fazermos uma análise de como nós estamos. E diante dessa situação, a gente desejar a mudança, a transformação rumo ao propósito de Deus na nossa vida. Beleza, então tá bom. Então, nesses dias aí, a gente vem trabalhando sobre isso aí. A importância de respeitar o processo. Só suporta o processo quem vive o propósito. E só chega e alcança o propósito quem passa pelo processo. Então, nós trabalhamos esse assunto aí. Aí nós pegamos esse slide que trabalha aqui, ó, mudança. Mudança nem sempre resulta em melhoria. É verdade, às vezes a gente muda e as coisas acabam piorando. A gente toma uma decisão e por não estar, de repente, essa decisão alinhada com o propósito de Deus, não vai gerar melhoria, vai gerar piora. Às vezes acontece, mas eu louvo a Deus porque independentemente se está acontecendo a melhora ou a piora, o propósito lá de Deus no final não é interferido por conta dessas condições. Agora, mudança nem sempre resulta em melhoria, mas melhoria requer mudança. Então guarde isso no teu coração. Eu quero mudar a situação que eu estou passando, a minha vida, o meu quadro, eu preciso entender que eu preciso mudar, eu preciso olhar. Então, como é que nós estamos vendo aí a situação do bendito do Jacó aí? Primeiro ponto, primeiro problema que Jacó passou, né? Deixa eu adiantar um pouquinho, vamos lá, pronto. Então, Jacó passou primeiro por uma crise, ele teve que enfrentar dificuldades e batalhas no Val do Jaboque. Passou a família dele, passou as esposas, os servos, tudo que ele tinha, e ficou ele sozinho com Deus, e ali ele entrou numa batalha, numa luta, desconforto, passou estresse, passou angústia, tentou, e estava numa profunda batalha para alcançar, para a mudança na vida dele. Segunda etapa do processo de transformação, Jacó afirmou um compromisso diante de Deus, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Aí o terceiro momento que nós trabalhamos no domingo passado foi a confissão. Deus ali, o Cristo, faz uma pergunta para Jacó, como é que você se chama? E ali você sabe que Jacó, o significado de Jacó era suplantar, mas ele ficou rotulado como quem é Jacó? Jacó ficou com o rótulo na testa, com o apelido de quem é Jacó? Ah, Jacó é aquele cara que enganou o pai e a mãe para receber a bênção. Jacó foi aquele que enganou o irmão. Jacó é um trapaceiro. Jacó é um porcaria. Jacó não presta. O termo Jacó ficou conhecido por alguém que só agia dando golpe nas pessoas que estavam ao redor dele. Então, Deus fala, você não vai mais ser chamado Jacó, você vai ser chamado Israel. E aí, eu quero trabalhar sobre a etapa que é importante para nós termos a transformação na nossa vida, e a última etapa, que é a cooperação. A cooperação. Quando eu olho para o versículo 28, diz, então disse, olha só que coisa linda, irmãos, então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Então, o primeiro ponto nesse processo de cooperação aqui é que Deus é soberano e Ele intervém não sugestionando para você o que você precisa para ter a sua vida transformada. Não é sugestão.
não é uma opção, não. Ele já diz, já não te chamarás. Ele entra, numa linguagem nossa aqui, com o pé no peito. Ele não entra, olha, se você quiser, sabe Jacó. Não, entenda muito bem, se você quer viver os propósitos de Deus na sua vida, na minha vida, esse exemplo mostra para nós que Deus está dizendo, você não pode ficar nessa condição que você está, e você precisa literalmente mudar a sua identidade, o seu nome, de trapaceiro, de porcaria, de uma pessoa que enganava os outros, para um outro nome, para um outro propósito, um novo nome, significa Israel, você vai ser chamado de Israel. E o que significa a palavra Israel? A palavra Israel é a junção de dois termos, lutou e Deus. E aí, quando você faz a análise, é aquele que luta com Deus. Aquele que luta com Deus. E que simbolicamente, à medida que ele vai caminhando junto com Deus, ele passa então a entender que Deus o terá agora não mais como um trapaceiro, não mais como alguém que não servia, ou quer dizer, servia para o lado errado. Ele vai agora ser conhecido como um guerreiro de Deus. Um guerreiro de Deus. Ele lutou com Deus, ou seja, essa ideia pode ser de que lutou no sentido de estar em conflito, é verdade, mas também a ideia de que quando eu luto com Deus, eu posso também trazer a ideia de que eu estou numa luta onde Deus também está comigo do lado, batalhando. E aí, simbolicamente, esse irmão vai ficar para o povo de Deus como um patriarca que era conhecido como um guerreiro de Deus. Um guerreiro de Deus. Então, Jacó precisava olhar e falar assim, Deus mudou meu nome, Deus mudou minha identidade, Ele transformou a minha vida, Ele entrou na minha história, e eu não prestava, e Ele me dá uma nova identidade, me dá uma nova vida. E assim é Deus. Deus, Ele fez de Abrão para Abraão. Abrão significa pai exaltado, mas Abraão, pai de nações. Ele muda o nome de Sarai para Sara. O significado do nome Sarai é até mesmo incerto, nem se sabe, mas Sara é princesa. Deus, então, muda o nome de Simão para Pedro. Por quê? Simão é aquele que ouve. Simão é aquele que se relaciona com as vozes que estão à sua volta. Por isso que a gente conhece que Simão é um cara que oscila o tempo inteiro. Mas quando ele chama Simão de Pedro, ele está falando, você vai parar de ser alguém que vai no val, que vai no vento, que qualquer vento te leva para você ser uma rocha, para você ser alguém que pode se construir alguma coisa em cima de você. Por isso, Deus muda o nome das pessoas, e nesse momento, Ele mostra aqui, de Jacó, o traiçoeiro, o suplantador, o enganador, o cara que você tinha que tomar muito cuidado de estar do lado dele, porque você não podia confiar. Ele vai chamar ele agora de guerreiro de Deus, soldado do Senhor, um homem que deveria ser um príncipe, como diz aí o próprio texto. E sim Israel, pois como príncipe com Deus, lutaste com Deus. Então ele muda a história deste irmão. E pastor, o que isso tem a ver comigo? Vamos lá. Primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui. Parte do homem. Deus é soberano, irmão? É. Deus sabe todas as coisas? Sabe. Deus está no controle? Tá. Ele tem o propósito definido para nós? Tem. A nossa vida não é fruto do acaso, vamos parar com isso, mas Deus nos chama a responsabilidade nesse processo. Primeiro, o encontro com Deus é vital, e é encontrando Deus que nós receberemos poder para mudar, é a gente tendo um Peniel na nossa vida, face a face. Mas não é minha mãe tendo um Peniel, não é meu pai tendo um Peniel, não é o meu pastor tendo um Peniel, não é minha irmã tendo um Peniel, não é meu primo tendo um Peniel. Tem que ser você, cada um no seu cada um,
Cada um precisa ter o seu Peniel. Cada um precisa entrar na presença de Deus. Precisamos entrar na face de Deus. Esse é o primeiro ponto. Encontrar o poder de Deus na nossa vida. Segundo, encontrar com o Deus que promove em nós um antes e um depois. Um novo, um renovo. Agora, depois que a gente encontra tudo isso, agora vem o papel de Israel. O papel de Jacó, que não é mais Jacó, que agora é Israel. Era viver na terra como um príncipe e não como um trapaceiro. E aí, Deus está falando isso quer dizer, o Espírito Santo revelando tudo isso para nós, porque Jacó precisava entender que ele seria conhecido como um patriarca, e isso é o grande detalhe. Agora, para nós, nos nossos dias, vamos lá, primeira implicação, Deus é soberano em poder. Se Deus é soberano em poder, então, quem está desesperado, quem está angustiado, quem está aflito, o convite é você mudar o sentimento. Por quê, pastor? É melhor descansar na verdade de que Deus é soberano e poderoso. Porque o Salmo 62:11 diz assim: uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Então ele é poderoso. Ah, mas a minha filha, ah, mas o meu filho, ah, mas o meu emprego, ah, mas a minha saúde, ah, mas a minha família, eu sou o poderoso, eu sou Deus, e uma vez eu disse, 2 vezes nós temos que ouvir. Por quê? Porque o poder pertence a Deus. Então, descansar. Segundo ponto, Deus é soberano em amor e em glória, por isso, o propósito dele é transformar aqueles que são seus para o melhor. Ah, pastor, isso é teologia não, esquece, não vai por aí não. O que nós estamos querendo aqui é viver aquilo que Jeremias 29:11 diz, porque eu bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E aí o que eu faço? Olha a responsabilidade humana. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E por fim, desenvolver a salvação é nossa responsabilidade. Que isso, pastor? Sim, Filipenses 2:12-13 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a vontade, a sua santa e eterna vontade. Então, como é que nós precisamos viver nessa terra aqui, queridos? Príncipe e princesas de Deus. Soldados do Senhor Jesus. Guerreiros. Mas a minha história lá atrás, olha, eu vou dizer uma coisa para você aqui, cá entre nós. A sua história lá atrás tem que ficar lá atrás, no devido lugar dela. Porque ninguém vive do passado, vive? Você está no passado ou está no presente? E amanhã, quando você chegar no amanhã, o que será? Presente. E quando eu chego amanhã, no presente, eu descubro uma coisa, que as misericórdias de Deus se renovaram na minha vida. Para quê, pastor? Para que eu cumpra o propósito de Deus na terra. E qual é o propósito de Deus aqui na terra? Para nós. É que nós o glorifiquemos, exaltemos, usufruemos de tudo aquilo que Deus nos dá, inclusive a condição de sermos novas pessoas em Cristo Jesus. Quer mudar? Crise, respeite a crise, respeite a importância do compromisso, respeite a importância de confessar e faça a tua parte. Faça a tua parte. Que Deus nos abençoe. Vamos nos dividir em sala?
Lembrando que nós temos a classe de catecúmenos. Se você quer receber o batismo, se você quer fazer a pública confissão de fé, você deve se inscrever com a nossa irmã Ângela. E hoje à noite